Olá, o meu nome é Letícia Costa e se você quer ver seu filho comendo bem, assiste esse vídeo até o final. No vídeo de hoje nós vamos falar 5 atitudes que ajudam o seu filho a comer bem. Comer bem, comer bastante fruta, aceitar todos os vegetais, tá bom? Preste atenção. O primeiro ponto é iniciar a introdução alimentar na fase correta, ou seja, 6 meses mais sinais de prontidão. Se o seu bebê não estiver pronto para receber esses alimentos, não vai adiantar todo esse processo que a gente vai fazendo. Vamos respeitar o momento dele. Então pode ser que ele tenha 6 meses e não tenha os sinais de prontidão, que é controle total da cervical, que é fim da língua protusa, aquela linguinha para frente, que é bebê não tombar no cadeirão, bebê levar alimentos à boca e bebê interessado na comida do adulto. Então ele tem que ter 6 meses mais esses sinais de prontidão, combinado? Se ele tiver todos esses sinais, a gente pode iniciar e devemos iniciar na fase correta, tá? O segundo ponto é respeitar a saciedade do bebê. Então a gente vai respeitar que o bebê esteja saciado e entender que esse início da fase da introdução alimentar, ele não é só sobre encher a barriguinha e nem só sobre ganho de peso. Então até sobre iniciar a introdução alimentar, quando a gente fala sobre iniciar a IA, mesmo que seu bebê esteja ganhando pouco peso, não é indicativo para iniciar a introdução alimentar precocemente. Isso inclusive pode prejudicar. Então, quando a gente respeita a saciedade do bebê e não fica totalmente habitolado no ganho de peso, a gente vê o contexto alimentar do bebê como geral, vê o contexto diário do bebê como geral e o contexto da evolução dele de maneira geral, a gente entende que podemos respeitar a saciedade do bebê. E o que é respeitar a saciedade do bebê? O bebê ele nasce com uma autorregulação. Então, quando ele nasce com uma autorregulação, ele sabe quando está saciado, sabe quando já não está mais com fome, e aí ele vai começar a te dar alguns sinais, que é mastigar mais devagar, quer jogar a comida para fora do cadeirão, quer botar a comida para forinha da boca, quer começar a fazer aquele para-brisa no cadeirão. Então, são esses 2 pontos os principais, né? Começamos falando sobre iniciar a introdução alimentar no momento correto e respeitar a saciedade do bebê. O terceiro ponto para que seu bebê coma bem e aceite os alimentos é justamente não ofertar açúcar antes dos 2 anos. Quando a gente oferta um alimento que é açucarado, o bebê vai conhecer ali um alimento hiperpalatável e depois vai ser difícil a gente voltar para que o bebê aceite um alimento que não passou por algum processo da indústria justamente para ele ser hiperpalatável. Então a gente precisa respeitar isso e não ofertar açúcar até os 2 anos, tá? O quarto ponto é ainda sobre o açúcar. Se a sua família segurou o seu bebê para não comer doce até os 2 anos, não é que chegou os 2 anos e a gente liberou geral, então agora ele pode comer de tudo, vamos comemorar e fazer um bolo com bastante açúcar e dar para ele. Não é assim que funciona. A gente continua com os mesmos preceitos de alimentação, de uma alimentação saudável, rica em nutrientes, frutas, vegetais, arroz, feijão, grão de bico, carnes, ovos. E aos poucos, eventualmente, quando for acontecendo, vocês ofertam algo que tenha açúcar ali para o bebê. Mas isso não significa que tenha que fazer parte rotineiramente da alimentação do bebê. O 5º passo é justamente a gente não ofertar ultraprocessados para esse bebê, tá? Antes dos 2 anos, principalmente, e após os 2 anos, ofertar com muita parcimônia. Justamente porque mesmo os ultraprocessados que não levam açúcar, eles também são hiperpalatáveis ou são ricos em sal e normalmente são ricos em gorduras, alguns têm gordura saturada. Então não é interessante a gente ofertar para o bebê biscoitinhos, refrigerantes, docinhos. Tudo isso vai dificultar com que o bebê consiga aceitar outros paladares e outras alimentações. Nós, seres humanos, já aceitamos com mais frequência, naturalmente, o paladar doce. Então, quando a gente oferta algum doce, algum ultraprocessado, biscoitinho, coisas nesse sentido, algum suco industrializado, mesmo que tenha dito ali que 80% é suco da fruta, leva açúcar, é industrializado, tem um sabor aflorado. Nós, seres humanos, já temos a facilidade de aceitar o doce. O leite materno, inclusive, ele tem um gostinho mais doce, né? Então, se a gente não ofertar na introdução alimentar outros sabores como o amargo e o azedo, dificilmente seu bebê vai aceitar outros alimentos assim posteriormente. Essa é uma listinha do que não fazer para o seu bebê comer bem.
Se você curtiu esse conteúdo, dá um like nesse vídeo e me segue nas outras redes sociais.